Galera, vamos lá, porque depois de muito hype, finalmente saiu no catálogo da Netflix aí uma bomba total, meu irmão. Devil May Cry voltou pro mundo aí dos animes depois de o quê? Quase 20 anos. Na boa, todo mundo que viu o trailer, que viu a qualidade da animação e que, enfim, conhece, né, o universo do Devil May Cry, obviamente, sabiam do potencial dessa obra. E eu assisti tudo, tá bom? Todos os outros episódios aí que saíram no catálogo e eu tô aqui pra dizer se foi maneiro ou não, tá? E olha, eu já vou soltar um spoiler, tá? O show tá iradíssimo, galera. Mas tiveram alguns probleminhas, então chega mais aí que eu vou explicar tudo isso nesse vídeo. Bora! Ei, Nerd Trunks, Breno aqui. E galera, hoje vocês vão ter que me assistir com um tom meio dark, né? Porque eu acho que meu pai queimou essa luz aqui, então ela não tá mais funcionando. Aí eu só tenho luz desse lado. Mas nada melhor do que um tom dark para um anime dark. Mais ou menos. Enfim, galera, vamos lá. Eu tô ligado que a maioria de vocês conhece aí Devil May Cry, onde o protagonista principal da série é o Dante, né? Um meio humano e meio demônio. Ele é filho aí do lendário general dos demônios, Sparda. Quando o primeiro jogo, né, da obra saiu, originalmente era pra aquele ser o Resident Evil 4. Né? Mas o jogo tava tão alterado da ideia original que decidiram que aquele ia ser um jogo novo da Capcom. E na boa, galera, Devil May Cry foi um mega sucesso. Vendeu pra caraca, teve uma sequência que foi aí muito criticada, né? E o terceiro jogo veio destruindo geral, um dos melhores jogos da era PlayStation 2. E depois vieram aí, galera, mandando um protagonista novo com um personagem Nero. Ficou um silêncio longo aí por um tempo, né? Enfim, a gente vai ignorar o reboot. E finalmente chegamos no que realmente bombou, que foi o Devil May Cry 5. Enfim, até hoje dá pra gente encontrar memes aí, referências do jogo, mas foi no quinto jogo que Devil May Cry realmente ali, galera, estourou, né? Alcançou um público, assim, absurdo. E vamos falar um pouco sobre a jogatina desse jogo, né? Ela é simples, mas complexa também. Ela é simples e complexa ao mesmo tempo. É pra descer a porrada nos demônios da forma ali mais estilosa possível, né? Fazendo poses, explodindo ali uns 10 demônios ao mesmo tempo, desviando da chuva de golpes. Galera, isso é Devil May Cry. E cada jogo expandiu a história pessoal aí de alguma forma. Então, apesar da jogatina ser uns 80% do atrativo de Devil May Cry, né, na minha opinião, existe aqueles 20% que é a história, né, que são os personagens, que é a trajetória que sai do ponto A pro ponto B. Então, vocês e o Zubuma, não, tô zoando, todo mundo ficou maluco quando aí anunciaram o anime em 2025, né? A promessa tava ali grande, porque por vários motivos, obviamente. Mas enfim, né, chega de papo, vocês queriam saber o que eu achei, então você tem que dar o like pra eu falar sobre isso. Aliás, eu quase não dormi hoje, né? Eu fiquei umas 8 horas assistindo esse anime. Até, sei lá, umas 6 da manhã. Mas eu não me arrependo! Ok, vamos lá, galera. Como eu já falei antes, Devil May Cry não tá estreando no mundo dos animes agora, tá? Os caras, eles têm história aí com a Madhouse lá nos anos 2000. E na boa, tem muita gente que carrega a memória afetiva daquele anime. Mas na época foi considerado meio decepcionante, né? Não tinham lutas, mas a personalidade do pessoal encaixava como uma luva, né? Era quase perfeito. E na boa, o Dante era muito forte. Tipo, nada era ameaça pro Dante naquele show. O cara já tava com um trajeto como caçador de demônios, assim, muito bem construído. E a obra era, assim, em tese, canônica com os jogos. Mas, galera, o papo agora é completamente diferente. Já fazem aí 18 anos desde o anime de 2007. Agora, né, que a obra entrou num novo pico aí de popularidade, o anime de 2025 quis fazer diferente, obviamente. Da mesma forma que rolou com Castlevania, fizeram um reset total da história, né? Eles resetaram tudo. O anime sai completamente da cânone dos jogos e adaptaram aí boa parte da história, desde a origem do Dante até os acontecimentos do primeiro jogo na cronologia. E na boa, galera, esse show ele misturou muita coisa, né? Mas pro Dante e a Lady compartilharem o protagonismo. É fácil pensar que esse é o Devil May Cry 3, né? O primeiro jogo na ordem cronológica. E como eu falei, isso é uma adaptação, tá, galera? E também reestruturaram algumas coisas, ou seja, tem personagens e armas, né, aparecendo meio que fora de ordem. E outros momentos também em outras situações. É meio maluquice. O melhor exemplo disso é o Dante, né? Nos jogos ele praticamente sempre soube que era uma mescla de demônio com humano.
né, que conheceu o Papai Esparda. E aqui o Dante não tem ideia da origem dele, né? Então, boa parte da temporada é o Dante descobrindo a origem da linhagem dele. Eu vou falar melhor sobre isso depois, mas deixa isso aí guardado na tua cabeçola. Enquanto isso, a Lady segue aí com uma origem bem parecida, né? Mas a conclusão levou ela para outro rumo. Calma que isso não é spoiler, tá? Dá pra ver a Lady trabalhando aí pra uma organização no trailer do show, que é a DarkCon. Então fica claro que existem diferenças sinistras aí na obra pro anime. Mas isso é uma adaptação, tá, galera? As coisas saíram do rumo mais óbvio, né? Eles tentaram dar relevância pro mundo do MC. E na boa, né? O mundo tá, sei lá, 400% melhor do que nos jogos. Parece que os humanos no Devil May Cry são bucha de canhão, são bolas de sangue que não tem nem forma nenhuma de se defender dos demônios. Agora, a Lady, né, e os outros humanos têm armas que funcionam contra demônios. Uma munição que, tipo, um tiro é quase kill na certa, né? Isso é 1000 vezes melhor do que nos jogos. E até melhor do que no anime, também antigo. Existe aí uma progressão do mundo na batalha contra os demônios, né? E, sinceramente, essa munição antidemônio, assim, é basicamente a resposta pra nivelar o jogo. Agora eu vou falar sobre a animação desse show, galera, porque é absolute cinema. Tem lutas que são, assim, sensacionais, que tiram a gente da cadeira, meu irmão. E até usam, né, o método de animação em 3D em alguns momentos. E eu não me incomodei em nenhum momento com isso, tá, galera? Tem anime que usa 3D, que você vê a mudança, vê o traço, ele ficando meio estranho. Enfim, mas aqui é super fluido. Tudo encaixa, assim, exatamente onde tinha que estar. É perfeito, ele certinho nas cenas. E falando nas cenas, o Dante, ele é sensacional, galera, nesse show. É aquele Dante piadista, sabe, zoeiro, que tá tirando onda com todos os inimigos dele, mas que tá no começo da jornada dele como caçador de demônio. Ou seja, não é o Dante overpower, né, que a gente vê lá no anime das antigas. A força do Dante está bem inferior ao que ele realmente é, mas ainda assim o Dante é muito power, tá, galera? Ele leva tiro ali de 12 e se cura na hora. E obviamente ele é forte pra cacete ainda, né, pra tretar ali com muitos demônios. Mas tem um probleminha, né, que ficou aí na minha mente e que ficou muito intensa na cabeça de outras pessoas. Tem gente falando, galera, que o Dante tá fraco pra caraca na obra. Tem momentos onde o Dante ele perde luta contra inimigos mais fracos do que ele, né? Por exemplo, o Dante perde pra Lady. E vamos ser sinceros, né, galera? Isso nunca ia rolar nos jogos, assim, em circunstâncias normais. Mas aqui no show as coisas mudaram. E é um pouco inconsistente a força do Dante em algumas cenas, né? Porém, tanto nesse anime quanto nos jogos, o ponto fraco número 1 do Dante sempre foi abaixar a guarda. Porque vamos lá, né? O Dante ele consegue se curar, é super rápido, mas quando ele abaixa a guarda é quando ele realmente se ferra de verdade. Claro que ele tretou, né, contra demônios fortes e perdeu em lore, mas em jogatina, quando o jogador ele se distrai ou perde, né, o foco, é onde o Dante cai. É onde ele realmente se machuca e morre. Agora, pô, o cara é praticamente imorrível na lore, né? Mas pra funcionar em jogo e em anime, esses rearranjos, eles acontecem. A Lady, galera, ela vence o Dante usando a esperteza, né, e estratégias, enganando e jogando a isca pro Dante. E ele não só cai na isca, mas, pô, se o Dante quisesse, ele teria matado a Lady umas 10 vezes no confronto deles ali. Agora, eu ia preferir um anime só com o Dante passando cerol em um monte de demônio? Na boa, eu acho que ia ser maneiro pra caraca, mas esse anime foi top demais, ainda assim, tá, pra mim. O Dante, galera, ele é o nosso Dante, apesar do reboot, né? É aquele cara ali que tá lá pra detonar os demônios e proteger a humanidade, né? Que vai comer uma pizza e curtir aquele milkshake de morango cremosíssimo, delicioso. Toma milkshake de morango. Nó. Dá pra ver, no meio disso tudo, aquele personagem que a gente gosta na tela, sabe? Fizeram uma pesquisa maneira pra trazer o personagem dos jogos pro anime. Tá perfeito? Eu diria que não, tá? Tem algumas piadas ali que eu acho bem toscas se comparar com o Dante nos jogos, mas ainda assim, galera, acertaram muito mais do que erraram, sem dúvida. Tem algumas piadas que são toscas, mas eu me divirto, meu irmão. Eu adoro esse tipo de personagem, sabe? Sempre brincalhão nos momentos mais tensos de todos. Eu adoro isso. É tosco, mas eu sou tosco. Esse Dante, ele é o cara, meu irmão. Ele não mata humanos, ele só aplica um certo dano cerebral, assim, a la Batman, tá ligado? E falando em Batman também, a voz original do show tá sensacional, galera. Eu falei do Nero, né, o segundo protagonista da obra, e o dublador do Nero dubla esse Dante mais novo no anime. E assim, ficou perfeito. E quando eu falei do Batman é por causa do Kevin Conroy, né, que é a voz clássica do Batman aí em todas as séries animadas desde os anos
90. A gente achava que o último trabalho dele ia ser aquele, né, aquele bucha chamado lá Esquadrão Suicida Mate a Liga da Justiça, mas não! O cara fez a voz aí de um personagem badass no show e ficou muito irado, galera, 10 de 10. Esse é possivelmente o verdadeiro adeus aí desse dublador casca grossíssima que faleceu em 2022. Agora, o show, ele terminou com um mega cliffhanger, assim, maluquice, né? Eu não vou passar spoiler pra vocês, porque eu não sou um demônio. Mas, pra mim, tá tudo encaminhado pra virar um show, assim, recorrente, galera, na Netflix. Tem toda aí a bagagem de séries adaptadas na Netflix, tipo Castlevania. Incluíram também umas críticas sobre os Estados Unidos, sobre a existência aí de demônios bons no mundo, e também muito lance de trauma. Tem gente que gosta, tem gente que odeia. E pra mim, ficou irado. Agora, é melhor você abrir a cabeça pra aproveitar a adaptação, né, do que ficar pistola com as mudanças. Assim, é bem mais fácil se revoltar na adaptação quando a gente tá com aquela vontade de rejeitar. Pra mim, foi muito fácil curtir o show como um todo. Rolaram umas adaptadas que, pra mim, não tiveram tanto sentido assim, né? Alguns itens que tinham uma função X foram trocados por outro item que já existia pra fazer outra coisa, mas isso é detalhe. A verdade, galera, é que Devil May Cry 2025 é muito bom. Cenas de luta estilosas, personagens carismáticos, muito fanservice e referências, tá? Foi top do top. Se você não assistiu, eu recomendo muito. É um anime gostoso e, cara, aproveita porque só tem 8 episódios. Você mata isso aí numa noite. Se você for doente igual a mim, né? Eu matei tudo em uma noite. E valeu a pena. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de dar like, me ajuda pra caramba. Muito obrigado por ter me acompanhado até o final desse vídeo. Se você é fã de animes e você quer ficar por dentro, se inscreve e clica no sininho, que se você realmente é fã de anime e Devil May Cry, quando o nosso próximo vídeo dessas coisas, né, de anime, cultura pop for ser lançado, você vai ser a primeira pessoa a ser notificada. E falando no próximo vídeo, um beijo pra você e pra sua família e te vejo lá. Fui!